O segredo sombrio da seda. Como o luxo se tornou a arma mais cruel da China imperial. Cena inicial rápida e impactante. Voz off, tensão crescente. Imagine o toque mais suave que você já sentiu. A seda, a fibra dos imperadores, o símbolo de poder e riqueza na China antiga. Agora imagine essa mesma seda se tornando seu túmulo. Imagens rápidas, roupas de seda suntuosas, depois um close em um rosto sufocado por tecido, olhos arregalados de pânico. Voz off. Em 1382 a consorte Li não podia gritar. A seda imperial em seu rosto selou seus lábios. Seus braços amarrados com força contra o peito já estavam roxos. Em 72 horas ela estaria morta, sufocada pelo tecido mais caro do império. Mas o pior não era a morte em si. Para a nobreza chinesa, a sentença significava uma morte lenta, dolorosa e, ironicamente, honrosa. Transição rápida para o apresentador, energético e direto. Apresentador. Hoje vou te mostrar 3 verdades chocantes que vão virar sua visão sobre a história chinesa de cabeça para baixo. Por que a seda, o tecido dos imperadores, se tornou uma tortura pior que veneno ou lâmina? A física aterrorizante da asfixia que a medicina moderna prefere ignorar. E por que as camponesas, as mais desprezadas, eram na verdade as sortudas na hora da execução? Gráfico na tela. Inscreva-se agora. Apresentador. Clique em inscrever-se agora. Aos 12 minutos deste vídeo, revelarei a única mulher que sobreviveu ao método do casulo de seda, e o que o imperador fez com ela depois vai te chocar ainda mais. Prepare-se, pois até o fim, você entenderá por que essa história foi enterrada por mais de 500 anos. Cena. Transição para imagens históricas estilizadas da dinastia Tang, prosperidade, rotas comerciais. Apresentador. Voltamos e das 618 depois do Cristo, a dinastia Tang inicia sua era de ouro. A seda não é só tecido, é moeda, é poder, é a razão da rota da seda. Mas seu livro de história omitiu um detalhe crucial. Leis imperiais proibiam plebeus de usar certos tipos de seda. Ser pego com um tecido acima da sua classe social era prisão na certa. A seda mais fina, com toque de líquido, era exclusiva da família imperial e da alta nobreza. Cena. Uma nobre em um palácio, cercada por seda, depois uma expressão de choque e medo. Apresentador. Imagine ser uma nobre na corte Ming. Você viveu cercada de seda desde o nascimento. Cada vestido, cada lençol, cada estandarte do seu casamento. Ela representa seu status, seu valor, sua identidade. E então você é acusada de um crime. O imperador não te condena à decapitação, muito comum, muito grosseiro para sua posição. Veneno, muito rápido. Estrangulamento, deixa marcas. Sua família precisa exibir seu corpo com dignidade no funeral. Não. Você recebe o método do casulo de seda. O mesmo material que provava sua superioridade em vida se torna seu túmulo. A morte pelo privilégio. O paradoxo supremo. Gráfico na tela. Quase 1.300 anos de horror. Apresentador. Entre 618 e 1905 d.C., quase 1.300 anos. Esse método de execução era reservado exclusivamente para mulheres nobres que cometiam crimes específicos. E o mais assustador, a maioria das famílias destruía todos os registros por vergonha. As vítimas eram apagadas da história 2 vezes, uma em vida, outra na documentação. Mas o design do método era muito mais calculista do que simplesmente enrolar alguém em tecido. O Código Imperial especificava medidas exatas, procedimentos exatos, prazos exatos. Cena. Animação gráfica mostrando camadas de seda se apertando em torno de um corpo. Apresentador. Ninguém te conta a verdade sobre a asfixia. Não é como prender a respiração debaixo d'água. Seu cérebro está no controle.
Mas quando alguém sela suas vias aéreas enquanto você respira normalmente, seu corpo entra em uma cascata de pânico biológico documentada. O Dunning-Glu, o grande código Ming de 1397, nos dá as especificações exatas. E acredite, os detalhes são arrepiantes. Close no rosto do apresentador, expressão séria. Apresentador. A seda tinha que ter no mínimo 12 camadas, cada uma aplicada levemente úmida. Seda úmida encolhe ao secar. Imagine, você é enrolada em tecido molhado, e enquanto ele seca nas próximas 6 a 8 horas, aperta seu corpo cada vez mais. Mas aqui o horror se intensifica. Não era uma morte rápida. O protocolo previa um processo de 48 a 72 horas, dividido em 3 estágios que os executores treinavam para reconhecer. Gráfico na tela. Estágio 1. Pânico 0 de 8 horas. Apresentador. Estágio 1. A fase do pânico. Seu corpo percebe a falta de oxigênio. Sua frequência cardíaca dispara para mais de 160 batimentos por minuto. Você hiperventila, mas cada respiração puxa menos ar através da seda. O CO2 no seu sangue se acumula. Você sente como se estivesse se afogando em terra firme. A trama da seda é tão apertada que age como um filtro. Você consegue puxar ar, mas mal. O suficiente para te manter consciente. Era intencional. Queriam você acordada. Gráfico na tela. Estágio 2. Alucinações. 8:36 horas. Apresentador. Estágio 2. A fase das alucinações. O envenenamento por CO2 causa confusão, alucinações e delírio. Registros históricos descrevem vítimas falando com pessoas inexistentes, chamando por parentes falecidos. Seu cérebro está sendo literalmente envenenado pela sua própria respiração. Mas não saia ainda, porque a posição em que forçavam as vítimas tornava tudo exponencialmente pior. Cena. Animação mostrando o corpo sendo dobrado em posição fetal, apertado. Apresentador. Antes de enrolar, o corpo era amarrado em uma posição fetal forçada, joelhos contra o peito, braços cruzados. Essa compressão reduzia a capacidade pulmonar em cerca de 40%. Pense nisso, você já luta para respirar através de 12 camadas de seda, e seus pulmões só conseguem expandir 60% do normal. Gráfico na tela. Estágio 3. Falência orgânica. 36-72 horas. Apresentador. Estágio 3. A fase da falência. Seus órgãos começam a falhar. A hipotermia, pois a seda isola o calor corporal, acelera tudo. Sua temperatura central atinge 40 graus do 41 do 1 do até 40 graus Celsius. Combinado com a privação de oxigênio, seu coração eventualmente para. Os executores te verificavam a cada 6 horas, não para ajudar, mas para documentar o progresso, para garantir que você não morresse rápido demais. Close no apresentador, tom mais sério. Apresentador. Porque, acredite ou não, se você morresse rápido demais, eles te desenrolavam e começavam de novo com seda mais frouxa. O sofrimento era o objetivo, mas isso nem de longe era a parte mais cruel. Falamos de como matavam nobres, mas e a pergunta real? Por que esse método específico para a elite? A resposta revela algo profundamente perturbador sobre como a sociedade pune mulheres de forma diferente, baseada em seu status. Cena. Comparativo visual rápido. Camponesa sendo decapitada publicamente versus nobre sendo levada para uma câmara privada. Apresentador. Hierarquia de execução na China Imperial. Camponesa comete assassinato, decapitação rápida pública em segundos. Esposa de mercador de fraude, estrangulamento com corda 3 a 5 minutos, ainda rápido, mas uma nobre comete adultério. O casulo de seda, 3 dias de asfixia lenta. A lógica era absolutamente distorcida. Imagem estilizada de um documento antigo. Acusação de adultério, consorte Li. Apresentador.
Encontrei registros do julgamento da consorte Li em 1382, concubina do imperador Hongwu, fundador da dinastia Ming. A acusação: suposto adultério com um guarda do palácio. Verdadeiro ou não, a acusação bastava. Seu decreto de execução especificava que o casulo de seda foi escolhido para preservar a dignidade de sua linhagem nobre, enquanto oferecia expiação apropriada por desonrar a família imperial. Traduzindo, queriam que ela sofresse, mas que seu corpo parecesse perfeito no funeral. Gráfico na tela. Por que o casulo de seda era misericordioso para a nobreza? Apresentador. Motivo 1. Preservação do corpo. A seda não deixa marcas, sem hematomas no pescoço, sem sangue da decapitação. Ao desenrolar, exceto pela descoloração da asfixia, a nobre parecia quase em paz. Sua família podia exibir o corpo sem vergonha. Motivo 2. Privacidade. Plebeus eram executados em mercados públicos. Nobres morriam em câmaras privadas do palácio. O sofrimento era oculto. A reputação da família sofria menos. Close no apresentador. Tom sombrio. Apresentador. Motivo 3. O sofrimento em si. Aqui o lado sombrio se revela. A filosofia confucionista imperial acreditava que mulheres nobres tinham maior responsabilidade moral. Portanto, seus crimes exigiam maior expiação, através de maior sofrimento. Quanto mais lenta a morte, mais honrosa. Era punição disfarçada de privilégio. Gráfico na tela. Os 3 crimes que levavam ao casulo de seda. Apresentador. Exatamente 3 crimes podiam desencadear a execução do casulo de seda para uma nobre. 1. Adultério ou suspeita. 2. Traição contra o imperador ou família imperial. 3. E este choca as pessoas. Recusar os avanços sexuais do imperador. Sim, você ouviu direito. Se um imperador ou príncipe de alta patente te quisesse e você recusasse, isso podia ser classificado como desrespeito ao trono. Tecnicamente traição. Você podia ser executada por recusar um estupro. Pausa dramática. Apresentador. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essas execuções. A parte mantida em segredo, até da maioria dos oficiais da corte. A vítima não estava sozinha naquela câmara. Alguém tinha que assistir. Não guardas, não executores. As pessoas forçadas a testemunhar as 72 horas de asfixia eram as últimas que gostariam de estar ali. E sua presença obrigatória era o verdadeiro gênio desse método de tortura. Cena. Animação mostrando uma câmara de testemunhas separada por uma divisória translúcida. Apresentador. Em 1404, o imperador Yongle emitiu um decreto que mudou o protocolo. De agora em diante, cada execução exigia testemunhas, mas não quaisquer testemunhas. Membros femininos da família da vítima, filhas, irmãs, às vezes até mães, eram legalmente obrigados a assistir todo o processo em uma câmara selada adjacente à sala de execução. A linguagem do decreto era especificamente arrepiante. Testemunhas garantem a aceitação do destino pela condenada e dissuadem futuras desonras entre parentes femininas. Close no apresentador. Tom intenso. Apresentador. Deixe-me explicar o que isso realmente significava. A câmara de testemunhas era separada por uma divisória. Em províncias ricas, era vidro importado, incrivelmente raro. Em regiões mais pobres, seda translúcida esticada. Você podia ver tudo: o processo de enrolar, o corpo da vítima se contorcendo com a privação de oxigênio, a fase de alucinação onde gritavam nomes e você podia ouvir através da divisória. Seda não abafa som. Imagine ter 14 anos e assistir sua mãe sufocar por 3 dias, ouvir seus gemidos, ouvir seu nome ser chamado, e você não pode ajudá-la, separada fisicamente por uma barreira, com guardas atrás de você para garantir que você não desviasse o olhar. Cena.
Imagens rápidas e perturbadoras de rostos em pânico, sons abafados. Apresentador. Isso era guerra psicológica. O governo imperial entendia algo aterrorizante. A melhor forma de controlar mulheres não era apenas punir as culpadas, era traumatizar as sobreviventes. Ao forçar parentes femininas a testemunhar essa morte, eles criaram um terror visceral e inesquecível que governaria o comportamento por gerações. Aquelas filhas contariam para suas filhas, que contariam para suas filhas. A ameaça não precisava ser dita, estava gravada na memória familiar. Gráfico na tela: terror intergeracional. Apresentador. Psicólogos modernos de trauma que estudaram registros históricos dessa prática a descrevem como condicionamento de terror intergeracional. Um relato de testemunha de 1567 descreve uma jovem de 16 anos que assistiu à execução de sua tia e nunca mais falou nos 43 anos restantes de sua vida. Essa é a raiz histórica dos crimes de honra com cumplicidade familiar. Quando você traumatiza pessoas a acreditar que a honra familiar exige testemunhar punições, ou até participar delas, você cria um sistema de controle autossustentável que sobrevive a qualquer regime individual. As dinastias Ming e Qing não apenas executavam mulheres nobres, elas usavam suas mortes como arma para aterrorizar famílias inteiras à submissão. E por mais de 400 anos esse sistema funcionou perfeitamente. Mulheres policiaram o comportamento umas das outras porque tinham visto ou ouvido histórias do que acontecia quando saíam da linha. Cena: uma mulher, Lady Su, com expressão determinada, segurando uma agulha de bordar. Apresentador. Mas em 1421 algo sem precedentes aconteceu. Uma mulher encontrou uma maneira de respirar dentro do casulo. E o que aconteceu depois não apenas chocou a dinastia, mas tornou o método de execução ainda mais brutal. Seu nome era Lady Su, e sua sobrevivência se tornou o segredo mais bem guardado da corte imperial, até que os registros foram descobertos em 1987. Aqui está a história dela. Close no apresentador, tom de suspense. Apresentador. Lady Su Mairojin tinha 32 anos quando foi sentenciada ao casulo de seda em 1421. Seu crime: acusada de conspirar com seu irmão, que havia criticado as campanhas militares do imperador em uma carta privada. As evidências eram fracas, praticamente inexistentes, mas quando você é uma mulher na corte imperial, acusações bastam. Cena: Lady Su sendo levada para a câmara, executores se preparando. Apresentador. Levaram-na para a câmara ao amanhecer. O protocolo padrão começou. 12 executores a enrolaram nas 12 camadas rituais de seda úmida. Mas eles não sabiam de uma coisa: Lady Su era uma mestre bordadeira. Passou a vida trabalhando com seda, entendendo suas propriedades, suas forças, suas fraquezas. E escondida em seu elaborado penteado estava uma agulha de bordar de 10 centímetros. Uma ferramenta tão comum para nobres que os guardas nem a procuraram. Cena: Lady Su, dentro do casulo, com esforço, manobra a agulha. Apresentador. Onde 8 horas após o início da asfixia, durante a fase de pânico quando a maioria das vítimas já estava delirante, Lady Su fez algo extraordinário. Ela manobrou a agulha de seu cabelo, com as mãos amarradas apesar da constrição, e cuidadosamente perfurou um pequeno buraco na seda perto de sua boca. Apenas um furo de alfinete, mal perceptível por fora, mas o suficiente para dobrar sua ingestão de ar. Não a salvou, ela ainda estava sufocando, mas retardou o processo o suficiente para que, quando os executores a verificassem no marco esperado de 24 horas, ela estivesse totalmente consciente e alerta. Isso não deveria acontecer. Cena: executores chocados, desenrolando Lady Su. Apresentador. Eles a desenrolaram, e aqui a história fica verdadeiramente bizarra.
o imperador Yongle declarou sua sobrevivência um ato de intervenção divina. Na teologia imperial chinesa, se o céu te poupava, o imperador não podia contrariar a vontade celestial sem arriscar o desequilíbrio cósmico. Então ele não a executou novamente, mas também não podia libertá-la. Isso o faria parecer fraco. Em vez disso, Lady Su foi exilada para um mosteiro budista remoto, na província de Sichuan, onde viveu em prisão domiciliar até sua morte natural em 1440. Uma morte em vida, apagada da sociedade, mas mantida viva como um aviso. Close no apresentador, tom de horror crescente. Apresentador. E aqui está a parte verdadeiramente arrepiante. Um mês após a sobrevivência de Lady Su, o imperador emitiu um novo decreto. O protocolo do casulo de seda foi modificado. De agora em diante, as vítimas seriam enroladas em 2 casulos separados, uma camada interna e uma externa, com um espaço entre elas. Isso tornava impossível perfurar até o ar exterior com qualquer coisa que não fosse uma lâmina. O método não se tornou mais misericordioso, ficou mais brutal, e continuou por mais 484 anos. Gráfico na tela. O último casulo de seda, 1903. Apresentador. A última execução registrada pelo casulo de seda foi em 1903, apenas 2 anos antes da dinastia Qing abolir métodos de execução baseados em tortura sob pressão internacional. A vítima foi uma nobre manchu chamada Lady Chen, acusada de abrigar simpatias pró-ocidentais. A mesma seda que construiu a economia da China, que conectou Oriente e Ocidente, que vestiu imperadores e imperatrizes em beleza e poder, tornou-se o sudário da mais sombria violência de gênero da dinastia, e a tentativa de Lady Su de sobreviver só piorou as coisas para todas as mulheres que vieram depois dela. Cena: montagem rápida de tecidos de seda em museus, depois rostos de mulheres anônimas. Apresentador. O que me assombra nessa história? Historiadores estimam que entre 2.000 e 3.000 mulheres nobres morreram pelo método do casulo de seda ao longo de 5 séculos, mas não temos a maioria de seus nomes, não temos suas histórias, porque após a execução, as famílias destruíam os registros. A vergonha de ter uma parente executada, mesmo que a acusação fosse falsa, era tão grande que ramos inteiros da história familiar foram apagados. Essas mulheres foram mortas 2 vezes, uma em vida, outra na memória. Close no apresentador, olhando diretamente para a câmera. Apresentador. Hoje, quando você visita museus que exibem seda imperial, você vê descrições de rotas comerciais, artesanato, conquistas artísticas, tudo verdade, tudo importante, mas você não verá placas mencionando o método do casulo de seda. Você não verá reconhecimento para as milhares de mulheres que sufocaram, enroladas neste tecido de luxo. Gráfico na tela. Sua opinião é importante. Comente abaixo. Apresentador. E isso me leva à minha pergunta para você. Museus que exibem seda imperial deveriam ser obrigados a reconhecer essa história? Não para envergonhar a China moderna, mas para honrar as mulheres que foram apagadas, para contar a história completa. Deixe sua opinião honesta nos comentários. Estou genuinamente curioso para saber onde vocês se posicionam. Tela final com links para outros vídeos. Apresentador. Se isso abalou sua compreensão da história chinesa antiga, você precisa assistir meu mergulho no propósito econômico do enfaixamento de pés em seguida. O link está na descrição. E acredite, o que você pensa que sabe sobre enfaixamento de pés provavelmente está errado. Obrigado por assistir e lembre-se, a história não é feita apenas de imperadores e batalhas. É sobre quais histórias escolhemos lembrar.